Hoje nós vamos falar sobre a outra lei da constelação familiar. No último vídeo eu falei da lei da ordem, lembrando que leis são 3 princípios que a constelação familiar reconhece que quando eles são ofendidos ou afrontados, nós encontramos obstáculos e dificuldades nas relações de família e também nas relações da vida, relações sociais entre amigos e relações no trabalho. A outra lei do qual eu vou falar hoje é a lei do equilíbrio. Eu gosto de dizer que essa lei das 3 ela é a mais sutil para ser percebida, mas ao mesmo tempo muito presente. A lei do equilíbrio é entre o dar e o tomar, como se fosse uma balança. Um exemplo muito nítido dessa lei do equilíbrio, quando você vê 2 crianças brigando ou discutindo. Um xinga um, fala, seu filho de uma égua. O outro diz, filho da puta, filho da rapariga. Então, o que aconteceu nessa relação? Uma criança ofendeu a outra e a outra devolveu um pouco mais de ofensa. Isso é o equilíbrio. Então, quando eu dou algo, a pessoa recebe e ela tem naturalmente um instinto de me devolver um pouco mais do que eu dei. Se eu dei uma ofensa, ela instintivamente tende a me ofender um pouco mais. Se eu dei um presente, ela tende a me dar algo mais valioso do que recebeu. Então, essa é uma lei que equilibra e gera vínculos. Essa lei, ela nos leva a observar a nossa relação primeira, que é com o nosso pai e com a nossa mãe, e perceber como nós tomamos aquilo que os nossos pais nos deram. Então, pela lei do equilíbrio, eu tomo tudo. Então, eu não escolho as coisas com as quais eu recebo. Eu recebo tudo e a partir do momento em que eu recebo, eu faço algo de bom com isso. Essa lei nos permite ter uma percepção, mas mais do que uma percepção, ter uma aceitação daquilo que nos é dado. Então, qual foi a situação que você viveu na infância? O que você recebeu dos seus pais? Algumas crianças, elas receberam castigos, agressividade, outras receberam distância, ausência, outras receberam elogios e reconhecimento. Então, cada um recebeu e percebeu esse recebimento, isso que lhe foi dado, por uma ótica única, por uma forma muito única de perceber. Então, a lei do equilíbrio fala dessa relação de tomar, de aceitar e de receber. Na minha percepção, a lei do equilíbrio ela está totalmente ligada à minha disponibilidade de aceitar aquilo que os meus pais me deram e aquilo que a vida me traz. A partir do momento em que eu aceito as coisas que me aconteceram na infância e as coisas que eu estou vivendo, eu fico em um estado pronta para fazer a mudança da qual eu desejo. Então, vamos imaginar que você recebeu a ausência do seu pai e ficou no seu interior um vazio. Quando você aceita isso, você pode utilizar desse vazio como uma força. E isso gera em você um impulso de ação positivo, um impulso de ação que transforma. Essa é a lei do equilíbrio atuando. Quando eu nego, ou seja, quando eu não estou em alinhamento com essa lei do equilíbrio, pensando que a lei do equilíbrio é eu tomar para mim, ou eu aceitar e fazer daquilo que me foi dado algo positivo. Esse é o alinhamento onde eu estou no fluxo da lei do equilíbrio.
Quando eu ofendo essa lei, quando eu afronto ela, é quando eu não aceito. E o que é interessante você observar? O fato de você não aceitar as coisas que aconteceram e as coisas que estão acontecendo na sua vida não muda em nada, mas gera muito mais desconforto e por isso é mais desafiador você encontrar soluções. Porque quando você não aceita, você está num nível neurológico tenso, o que dificulta a sua cognição, o que dificulta suas reflexões e também o que dificulta você perceber novos caminhos de ações diferentes. Porque se você fizer a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E a inovação, ela vem desse lugar de você reconhecer uma nova oportunidade, de você perceber o que faz e reconhecer essa nova oportunidade. Então, a lei do equilíbrio, ela está sempre nesse movimento de dar e receber. O Bert Helling, ele não usa a palavra receber, ele usa tomar. Eu imagino que ele escolhe essa expressão como uma referência de que não é para você peneirar. Disso eu quero, disso eu não quero. Eu tomo tudo. E quando eu tomo, é uma escolha. O que eu vou fazer com isso? Então, se você foi ofendido, o que você vai fazer com essa ofensa? Ela pode servir de uma referência de autoanálise. Isso realmente faz sentido ou isso não faz sentido? Se faz sentido, eu vou buscar entender como eu posso me melhorar. Se não faz sentido, eu desconsidero. Mas essa elaboração, ela só me é possível a partir do momento em que eu aceito. Então, a lei do equilíbrio está em você aceitar tudo que a vida te trouxe, tudo que aconteceu. E o Bert Helling, ele traz uma explicação muito profunda. Ele diz que, por pior que tenham sido as suas experiências de infância, por mais dores que essas experiências tenham te provocado, o bem que é a vida é maior do que qualquer trauma, qualquer sofrimento, qualquer dor. Então, os nossos pais precisam ser olhados e reconhecidos desse lugar de ter nos dado o presente da vida. E todas as outras coisas que vieram de agregado é menos. Então, a vida é sempre maior do que os problemas, do que as dificuldades, do que os traumas, do que as dores, do que os sofrimentos. A lei do equilíbrio nos convida a aceitar e a crescer a partir daquilo que nos chega. O que acontece? Então, aqui está o seu pai, a sua mãe, aqui está você. Quando você olha para seu pai, sua mãe, olha para a sua vida e você diz, não, isso aqui, essa vida aqui não é o que eu merecia, né? Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, as coisas não foram do jeito que deveria ser. Você não tem força. E aí, essa falta de força interior, quando você vai para a vida, vai para suas experiências, o que acontece? Você não dá conta de se manter, você tem dificuldade de se sustentar. Isso vem dessa percepção de falta, de inadequação no primeiro ato do receber, que é o receber da família, receber de pai e mãe. Agora, pense no oposto, pense que seus pais estão aqui, aqui está você, e você olha para sua história, você olha para o seu pai, você olha para sua mãe e você reconhece. Nossa, foi difícil, eu passei por isso, passei por aquilo, mas valeu. Tudo isso faz parte de mim, tudo isso me tornou quem eu sou, tudo isso me possibilitou a estar até aqui. Quando você tem essa percepção, você tem força, você vai para a vida e você prospera. Quando você prospera, você honra os seus pais. Porque todos os pais, eles têm naturalmente o desejo de que os filhos prosperem.
Quando os filhos eles não avançam, eles não prosperam, os pais carregam dentro de si a pergunta de que onde eu errei, o que eu fiz de errado, porque essa é a vontade genuína de um pai e de uma mãe. E é interessante que nem sempre os filhos conseguem perceber essa vontade genuína que tem. Estar sempre olhando para as relações da vida a partir dessa sua percepção que às vezes é pequena, dessa percepção de falta, dessa percepção de deveria ter sido diferente, de faltou isso ou faltou aquilo. Então, a lei do equilíbrio é essa lei de força ou fraqueza, a partir da minha disponibilidade de aceitação. Eu percebo que a base da lei do equilíbrio é a aceitação. E a partir do momento que eu aceito, então eu tenho força suficiente para caminhar na direção do que eu quero. Mas enquanto eu não aceito, é como se eu estivesse tentando caminhar em um terreno escorregadio, que eu fico patinando e eu não avanço. Então, essa é a lei do equilíbrio dentro da constelação familiar. Como isso se aplica no seu trabalho e nas suas outras relações? É importante você fazer uma análise e observar. Como você recebe o seu salário? Quando você o recebe, qual é o pensamento, qual é a percepção que você tem desse recurso que te chega? O que você diz? Que é pouco, que não dá para nada, que é um bom dinheiro, que é maravilhoso? Qual é a sua percepção? E às vezes é tão sutil, mas é real e profundo. Quando você está no seu casamento, na sua relação amorosa, como é que você percebe essa troca entre o que você dá e o que você recebe? Como você percebe esse equilíbrio? Então, esse dar e esse receber, ou esse dar e esse tomar, está sempre presente. E o Bert Hellick, ele fala que o dar é muito mais fácil do que o tomar. Por quê? Porque no tomar existe a humildade de que eu preciso do outro para me trazer algo. Enquanto no dar eu tenho, né? Então eu sou maior, eu posso. Então pratique esse exercício da humildade, de tomar, e busque perceber esse equilíbrio nas suas relações. Você é muito doador ou muito tomador? Ou está em harmonia e em equilíbrio com isso?